Olá, pessoal! Neste mês de outubro, nós da Fabíola Molina estamos fazendo várias ações para conscientização do câncer de mama, já que é um mês tão importante. Nós já fizemos ações com as nossas colaboradoras, falamos bastante nas redes sociais, no nosso site, estamos fazendo uma campanha também para ajudar o Instituto Gesto. E hoje, para fechar com chave de ouro, temos aqui a doutora Bibiana Mizumi. Ela é ginecologista e mastologista, que é especialista em doenças da mama. E a gente fez algumas enquetes, tanto nas redes sociais como para as nossas colaboradoras, com algumas perguntas. E ela é super especialista no assunto. Nós te agradecemos muito, viu, doutora Bibiana? Eu que agradeço. Para poder estar aqui com a gente, né, e responder a tantas dúvidas que surgem, né? É um assunto recorrente, mas sempre tem uma dúvida ou outra. É bom a gente reforçar alguns pontos. Sim. Então a gente vai começar fazendo uma pergunta sobre o que é o câncer de mama e como ele se desenvolve. Tá ok. O câncer de mama, eu costumo falar que é o seguinte: uma primeira célula da nossa mama que se divide errado por algum motivo, que a gente não sabe ao certo que motivo que é. Mas teve alguma mutação genética, algo que aconteceu dentro do nosso organismo, que ela se divide errado, e aí começa a se dividir, multiplicar essas células erradas até formar um nódulo, né? A grande questão do câncer de mama é que esse nódulo, essas células, elas podem desprender e ir para outros órgãos do nosso corpo, né? Que é o grande risco, o grande perigo do câncer de mama. Mas ele nasce de uma primeira célula que se divide errado. E para isso acontecer, né, a gente não sabe, né, acho que a medicina ainda não descobriu por que ele começa, mas existem fatores de risco que contribuem para que ele se desenvolva, né? Tem milhares de estudos hoje. Então fala um pouquinho para a gente sobre esses principais fatores de risco, né, que ajudam nesse desenvolvimento aí desse nódulo, né? Se é apenas o fator genético, se tem outros fatores, se afeta só as mulheres mais velhas, né? A gente às vezes vê casos de pessoas mais novas também tendo, né, o desenvolvimento do câncer. Então conta pra gente um pouquinho sobre esses fatores de risco. É que nem você comentou, a gente não sabe exatamente uma causa específica para o câncer de mama, não existe essa causa única, né? Então são vários aspectos que podem vir a desenvolver o câncer de mama. O primeiro deles, e que não é modificável, é o fato da gente ser mulher, né? Então só o fato de ser mulher, a gente já tem, assim, ao longo da nossa vida, 14% de chance de ter o câncer de mama. Né? Então por isso que a gente tem que se cuidar, né? Mas hoje os estudos já trazem outros fatores de risco tão importantes também, né? E o principal deles que está sendo levantado por esses estudos é a obesidade, tá? A obesidade, ela vem aí como um dos principais fatores de risco, ela de fato aumenta, tá? Então a gente tem estudos aí que falam no incremento de risco de até 24 casos em 1.000 mulheres, tá? Então, de fato. E aí outros fatores de risco também importantes, que é o sedentarismo, tá? Então a gente sabe que o exercício físico, ele aumenta a nossa, ele diminui a nossa inflamação, ele diminui a liberação de radicais livres, né? O estresse oxidativo que a gente fala, e aí acaba prevenindo o câncer de mama de alguma forma. Né? Outros fatores também que são importantes é o álcool. Então, o consumo de álcool também tem um incremento de risco. Os estudos falam em 10 gramas de álcool por dia já pode aumentar o nosso risco. Então, as mulheres têm que estar atentas. 10 gramas corresponde a 10 ml? Não. Não, por exemplo, uma taça de vinho tem em torno de 400... Uma taça de vinho tem em torno de 14 gramas de álcool. Então seria uma taça de vinho. Uma taça de vinho todos os dias. Então a gente acaba vendo esse aumento de risco. Né? E o tabagismo também. O tabagismo acaba aumentando um pouquinho o risco de câncer de mama. Então, assim, a gente sabe que o que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco é mudança de estilo de vida. Então, estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, com prática de atividade física, diminuir o nosso estresse do dia a dia. Então, o estilo de vida saudável, com certeza, é um dos principais pontos que a gente pode atuar aí para diminuir o nosso risco. Então, indo bem nessa linha que a gente, né, acredita bastante, né, num estilo de vida saudável, a gente é uma empresa, né, que tenta estimular o máximo possível, né, o exercício, a atividade física através dos nossos produtos, né, de qualidade. Qual que é o recomendável, assim, de você fazer exercício físico? E se tem, tipo assim, quando você é mais jovem, tem que fazer mais atividade física, você vai ficando mais velho, 3 vezes na semana tá bom. Ou qual? Porque às vezes as pessoas acham que, eu fiz uma caminhada,
de 10 minutos. Ou né, às vezes as pessoas não fazem Outro dia eu vi uma pessoa nadando na piscina, ela foi, voltou e saiu da piscina, tipo assim, né? Às vezes acho que não dá nem para molhar o cabelo da touca, assim, então assim, não é suficiente. Então, a gente tem que também, acho que é legal da gente falar o quanto de mínimo, né? Não, tem que ser pelo menos meia hora por dia, ou tem que ser tantas vezes por semana. O que os estudos falam em 180 minutos por semana. 180 minutos por semana. No mínimo, tá? Então teria que ser, por exemplo, 3 vezes de uma hora. Uma hora, mais ou menos, tá? Mas isso o mínimo. Tá? O mínimo. O mínimo. Obviamente que quanto mais você faz, melhor benefício do exercício físico você vai ter, né? E aí, qual exercício físico? Isso também influencia. É verdade, isso é importante. Influencia, né? Então, para mulher, quando a gente fala mulher e risco de câncer de mama, o melhor exercício físico, na verdade, a melhor combinação de exercício físico é a musculação e o exercício aeróbico. Tá? Então, você associar os dois é a melhor combinação. Então, natação e musculação, perfeito. E musculação. Porque a mulher, né, quanto mais vai envelhecendo e vai tendo a queda hormonal, a gente vai perdendo massa muscular. Então, e vai perdendo numa velocidade grande. É importante complementar, né, o exercício aeróbico para, né, a gente aqui que, né, às vezes tem todo esse mundo aquático, também com essa parte de fazer um pouco de força na musculação. O exercício resistido mais aeróbico é o ideal. O funcional entra também nessa linha da musculação, se você faz a ginástica funcional? Se tiver força, peso para ter um exercício resistido, ele entra. Tá. Porque eu não gosto tanto de musculação, sabe? Mas eu gosto muito de funcional. Mas eu faço um funcional com força. Isso. Ele também conta nessa... Precisa ter força, peso. Se você tiver exercício resistido, tá valendo. Então, aí é muito importante, que acho que a gente, né, a doutora Bibiana comentou sobre isso, é realmente a quantidade e o tipo de exercício que a gente faz, né? Pra gente também, às vezes, não se enganar, né? Às vezes que tá achando, não, mas eu faço exercício, mas às vezes não faz o suficiente, não faz o exercício adequado, né? E pode estar correndo um risco, sendo que até já está fazendo exercício, só precisar de uma orientação nesse sentido. O bacana é que, assim, quem não está acostumado a fazer exercício físico vai começar devagar, o ideal né? é começar devagar, iniciar com alguma coisa que goste, né? Algo que goste, devagar, e aí a gente fala que vai pegando gosto e aí vai evoluindo. Mas tenha em mente que realmente é esse tempo mínimo e tem que ter um exercício de força junto. Muito importante. Agora vamos falar do autoexame, né? Que ele é muito importante. Como que ele deve ser realizado e se os nódulos, né, que às vezes você sente no autoexame, eles sempre indicam câncer. O autoexame ele é muito importante, né, que a gente faça pelo menos uma vez no mês, né? Então as mulheres que ainda menstruam, o ideal é que a gente faça o autoexame após a menstruação, quando a mama está mais desinchada, que aí a gente consegue palpar melhor, a gente consegue entender melhor o que a gente está palpando. Para as mulheres que não menstruam mais, eleger ali um dia no mês para poder fazer esse exame, né? E aí a gente orienta fazendo banho, que é o momento que a gente está ali, né, se lavando, se massageando, e aí usar esse momento para fazer o autoexame. Ele é importante justamente para a gente identificar se alguma coisa diferente daquilo que a gente palpava no mês anterior, né, ou há um tempo atrás, aparece, né? Ele não é mais importante que os exames, né, que é a mamografia, o ultrassom e os exames que precisam ser feitos. Esses precisam, independente do autoexame. Mas ele é importante para a gente se conhecer, isso sem dúvida. A gente podia ser, eu gosto de rituais, por exemplo, assim, né? Não sei, tem gente que não se importa muito de estar menstruada, mas a menstruação é uma coisa desconfortável um pouco, né? Então, assim, terminou, comemora, ai, graças a Deus, passou esse mês, aproveita e faz um banho mais caprichado, faz o autoexame, né? Aproveitar sempre o último dia. Eu nunca fiz o autoexame logo depois que acaba a menstruação, então fica uma dica boa aí também pro pessoal que não tem o hábito de fazer, porque tudo é hábito, né? Se você termina a menstruação e faz logo no dia seguinte que terminou uma forma de comemoração, já pega esse gatilho. Já pega esse gatilho. Né? Mas nem tudo que você palpa é o câncer, né? Então tem os nódulos benignos, né? Que eu falo que são os nódulos bonzinhos para os pacientes entenderem.
Esses nódulos também podem ser palpáveis e não é o câncer, né? Se você sente um nódulo, por exemplo, no seu autoexame, aí qual que é o procedimento? Sentir que eu tô com um nódulo, e aí o que você deve fazer? O ideal é você procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista, né? Se tá com dúvida, é procurar, né? E aí ele vai te examinar durante a consulta e, se for o caso, pedir o exame específico para aquela situação. Perfeito. Né? Mas existe também, a nossa mama, ela é toda entremeada de glândula dentro, né? E isso confunde muito a palpação, né? Então é importante você fazer isso de forma recorrente para você se conhecer, para aquilo não te assustar, né? Você acaba se conhecendo e aquilo não te assusta mais, né? Perfeito. E a mamografia, a gente sabe que a princípio é a partir dos 40 anos, é isso mesmo? Isso. E o ultrassom, ele é importante para as meninas que ainda não têm 40 anos? Então, fazer um check-up? O ultrassom, na verdade, não existe um protocolo de rastreamento que a gente fala para mulheres abaixo de 40 anos. A não ser para aquelas mulheres que têm algum risco familiar. Aí essas mulheres com risco familiar, elas são tratadas de forma específica e aí é indicado o exame certo para ela. Por isso que é importante procurar uma ultrassom daí. Aí o ultrassom ele pode entrar com antecedência. Às vezes você entra até com mamografia antes dos 40 anos, dependendo do risco familiar, tá? Mas a mamografia, após os 40 anos, ela não tem negociação, tem que ser feita todos os anos, é obrigatório, né? É obrigatório. E a mamografia, na verdade, que é o que salva vidas, né? É a mamografia que é o exame principal, que a gente consegue detectar o câncer de mama lá na sua fase mais inicial, a ponto de ter 95, até mais chance de cura, né? Então, realmente é o exame principal a ser feito. Perfeito. E conta um pouquinho pra gente, que é um assunto mais novo, assim, né? Sobre reposição hormonal e se as pessoas às vezes eu não quero fazer reposição hormonal porque, né, eu sei que aumenta o risco de câncer de mama. Então, assim, a medicina vem evoluindo muito, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre esses estudos e os últimos achados aí sobre reposição hormonal e essa relação, né, nesse risco do câncer de mama. Esse é um tema bacana, porque realmente é um tabu muito grande, né? Lá em 2002, foi divulgado, não sei se você lembra, um estudo que passou no Fantástico e tudo, que é o WHI. Foi um estudo que eles começaram fazendo a análise de muitas mulheres, era um estudo muito grande, e que eles fizeram a reposição hormonal nessas mulheres, tá? E aí eles viram um aumento... E a reposição hormonal, só para explicar para todo mundo, geralmente é quando entra na menopausa, certo? Isso. Existem outros tipos de reposição hormonal? Não, o mais comum é quando está entrando na menopausa e faz uma reposição hormonal por causa da menopausa. É isso, né? Mesmo. E nesse estudo, especificamente, foi feito em mulheres que já tinham entrado na menopausa. Porque também tem indicação para você fazer reposição hormonal naquelas mulheres que estão quase entrando, que a gente fala naquele período de climatério, né? O perimenopausa. Também tem indicação de fazer. Mas nesse estudo foi feito nas mulheres já em menopausa, tá? E aí, eles viram nesse estudo um aumento significativo do risco de câncer de mama, no risco de trombose e doença cardiovascular. E aí foi um alvoroço, tá? Foram anos realmente de tabu em relação à reposição hormonal, muito medo por parte das pacientes e dos médicos, né? Até que esse estudo foi revisto, né, foi acompanhado as mulheres por mais 20 anos, né, foi em 2002, 2004, por mais 20 anos, e foi visto muitos vieses que a gente fala, né, nesse estudo, e outros estudos apareceram. Tá? E hoje, a reposição hormonal, a gente tem uma segurança muito grande em fazer. Tá? Então, a gente sabe que a mulher, ela tem o seu risco, né, de ter o câncer de mama, né, toda mulher, aquilo que a gente já falou, e a reposição hormonal, ela não vai aumentar aquele risco que você já tem. Tá? Sendo o seu risco pessoal, mais o risco genético familiar, ela não vai aumentar esse risco feito da forma correta, né? Então, cada mulher tem que ser avaliada muito bem antes, né? A mama muito bem avaliada, o útero, o ovário muito bem avaliado. Tendo indicação, essa reposição ela pode ser feita de forma segura, sem problema nenhum. Porque às vezes as pessoas falam assim, né? Não, porque
sei lá, minha tia ou minha prima, né, ela estava fazendo reposição hormonal e teve câncer de mama. Sim. Então, às vezes as pessoas associam, né, só porque está fazendo, mas isso não foi, às vezes, o que gerou e não foi o que interferiu para ter. Foram, às vezes, outros fatores, né, obesidade, sedentarismo, outros fatores, mas só por estar tomando, às vezes, fazendo uma reposição hormonal, acaba associando e fica com esse, né? Esse estudo tem uma relação muito grande em relação a esse pensamento todo, e também tem o fato de que descobrir o câncer de mama enquanto você está fazendo a reposição hormonal tem que ser suspensa, né? Então elas também associam isso. Nossa, mas tem que suspender correndo, tem risco, foi ela que causou. Não, tem que suspender porque tem que a partir de agora fazer o tratamento, tudo certinho, mas tem que ser suspenso. Então isso aí acho que é uma informação muito válida, né, para o pessoal, esse esclarecimento. Então, para a gente agora... não, tem mais uma pergunta. Sobre amamentação, que também eu acho muito legal, que às vezes as pessoas não querem amamentar por alguns motivos, e às vezes até estéticos, né? Na minha idade tenho várias amigas que às vezes têm filhos pequenos, né? Então a questão da amamentação acho que é uma conversa interessante. Se a amamentação, né, o pessoal fala, se você amamentar diminui o risco. É verdade? Como é que é essa questão da amamentação? Ela pode proteger sim, tá? Então nos estudos eles falam em proteção, não é uma proteção e nem garantia, sim, né? Mas de fato a amamentação, a gestação em si, tá? Então porque a nossa mama, eu brinco que ela é uma mama infantil, e a partir do momento que a gente tem a gravidez e a amamentação, ela sofre uma diferenciação e se torna uma mama madura, tá? E esse fato dela se tornar uma mama madura é uma proteção, tá? Então tem algum grau de proteção, sim. Vale a pena. Muito bom. Doutora Bibiana, a gente também teve uma pergunta em relação a nódulos benignos, que né, a pessoa já sabe que tem, mas de vez em quando eles doem um pouco mais. E se de quanto em quanto tempo, né, se está doendo, tem que ir fazer o exame. E também quando está doendo, o que deve fazer para diminuir um pouco a dor? Tá. Eu costumo falar para as pacientes o seguinte: o nódulo benigno, lembra que a gente falou que o câncer ele nasce de uma célula que se divide errado? O nódulo benigno ele nasce de uma célula que se dividiu certa e ele vai ficar sempre benigno assim. O resto da vida. Não tem chance do nódulo benigno se tornar maligno. Não, esse nódulo ele não se transforma, tá? O que acontece, a gente precisa fazer um controle dele de 6 em 6 meses, né, por 2 anos, para ter certeza que esse nódulo é benigno, tá? Ele estando depois desse tempo estável, do mesmo jeitinho, a gente sabe que ele é benigno e a gente se tranquiliza em relação a isso, né? Quando tem dor associada, muitas vezes a gente atribui essa dor ao nódulo, mas a nossa mama, ela dói de forma geral, né? Praticamente todas as mulheres vão ter dor na mama ao longo da vida em algum momento, né? E essa dor está relacionada principalmente aos hormônios, a ação dos hormônios na nossa glândula mamária. É que a mulher que tem nódulo, ela acaba atribuindo essa dor ao nódulo. Tá? Mas é muito raro esse nódulo dar dor, né? Então é mais a mama, todo o tecido que está em volta desse nódulo que acaba doendo e a gente atribui, tá? A dor, quando a dor está sendo importante, a dor está incomodando muito, né, a paciente, aí a ideia é o médico avaliar como que é essa dor, em qual frequência ela está vindo, para fazer algum tratamento específico para aquela paciente. Mas eu costumo tranquilizar que aquela dor que aparece antes da menstruação e que depois da menstruação, quando a mama desincha, essa dor melhora, essa dor pode ficar tranquila, que ela está relacionada aos hormônios mesmo, tá? Legal. A gente também teve dúvida de uma cliente perguntando sobre quem usa prótese, né? Quem usa prótese, se o autoexame ele é igual, né? E como ele deve ser feito, e se dá para sentir, né, os nódulos por causa da prótese. Sim, sem dúvida. O rastreamento na mulher com prótese mamária é o mesmo. Tá? O autoexame deve ser feito da mesma maneira. Dá para sentir mesmo com a prótese? Dá para sentir. Tá? O que acontece é que às vezes a prótese ela acaba tendo algumas dobras e a gente palpa essas dobras da prótese. Mas é aquilo, quanto mais a gente faz o nosso autoexame, mais a gente se conhece e sabe do que é. Não tem a chance, por exemplo, de um nódulo estar por trás da prótese? Da prótese. Não, e você porque não sentir? A prótese a gente coloca atrás da glândula ou atrás do músculo. Então a glândula ela fica em cima da prótese, então a gente sente tanto o autoexame quanto a mamografia e o ultrassom, né? Na mamografia a gente acaba fazendo
umas incidências a mais, né? A gente faz a incidência com a prótese, a gente faz outras incidências que a gente separa a glândula da prótese para poder visualizar melhor. Então a gente acaba fazendo algumas incidências a mais, mas a gente consegue ver. E o ultrassom também a gente consegue ver tranquilamente. Aí entra a questão da prótese, né? De se a prótese está rompida, se não está, que também é uma questão. Também a gente consegue ver nesses exames, inclusive a ressonância magnética acaba sendo o exame melhor para a gente identificar alguma ruptura, alguma coisa na prótese. E então a gente vai fazer agora a mensagem, né, para a gente terminar, assim, que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo nesse mês da conscientização. Faça uma mensagem final para as nossas mulheres. E para os homens também, porque acho que é importante, né? Eu tenho algumas amigas que os homens que ajudaram as mulheres a descobrir, né, o câncer. Então, acho que não é apenas para as mulheres, né? Sim. Então, é uma mensagem para todos. Exatamente. O câncer de mama é uma doença que assusta, né? Eu sei o quanto isso é uma questão importante para a mulher, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Depende de nós, né? A primeira delas é aquilo que a gente falou, a gente ter um estilo de vida saudável, né? Então, aqueles pilares importantíssimos: alimentação saudável, exercício físico, controle do estresse. Uma pergunta em relação a isso: quando a gente deve começar, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas se aproximando dos 40 anos e aí começando a se preocupar com um estilo de vida mais saudável. As pessoas, às vezes, de 20 anos, comem qualquer coisa, não estão preocupado, né? Quando que é o ideal de você já começar com uma alimentação saudável? Ou às vezes desde criança, não sei, também pode ser que interfira. Na verdade, a gente sabe que se esse hábito vem desde a infância, a tendência é ele se manter, né? Mas quanto mais cedo a mulher tiver esse cuidado, é importante, porque a gente está falando de uma exposição hormonal, de uma exposição ao estresse oxidativo, inflamação ao longo de uma vida toda. E isso vai influenciar no seu risco lá na frente. Então, quanto mais cedo, melhor. Legal. É para ontem. Desculpa interromper a sua mensagem, mas eu queria fazer mais essa pergunta. Então, o que a gente pode fazer é isso. Acho que esse é o principal, né? Além de a gente ficar atento à questão dos nossos exames anuais, né? Então, procurar o seu ginecologista, o seu mastologista, anualmente, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. Isso, de fato, pode ser decisor aí para salvar a vida dessas mulheres, né? Eu acho que isso é importante. Fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte para poder diminuir o risco, né? Legal, doutora Bibiana. Eu aprendi muito. Te bom. Agradeço bastante. Acho que a gente sempre aprende alguma coisinha ou outra, apesar de ser um tema bem recorrente. A gente agradece muito a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, seus estudos. E a gente fica muito feliz de você ter podido compartilhar com a gente tanta informação. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. A gente está encerrando esse nosso mês de outubro com essas informações para vocês. E esperamos que vocês tenham gostado e que a gente possa viver, né? Da melhor forma possível, com bastante qualidade de vida. Um beijo para vocês.